de luz. Bhavana de ser um instrumento doce nas palavras, humilde no serviço do mundo. Joia de luz, Dadi Prakash Maniji. Sintam-se à vontade para comer com prazer, passear por aí com alegria, cuide de sua casa, faça seus negócios conforme necessário, mas faça tudo com uma flor de lótus. Então a tristeza nunca virá a você. Uma flor de lótus é tão adorável e ainda assim tão desapegada. Pergunte a si mesmo, você vive uma vida assim? Permaneça adorável e ainda assim desapegado. Então veja como a flor desabrochará lindamente. Seu coração é como uma lótus. Mantenha o seu coração de lótus sempre florescendo. Nunca o deixe murchar, porque então as pessoas vão pedir para você jogar fora seu coração murcho numa cesta de lixo. Por outro lado, se a flor estiver fresca e florescendo, você pode usá-la para dar boas-vindas a outras pessoas. Devemos receber todos com alegria, portanto, ficarmos felizes e tornarmos outros felizes. Permaneça alegre, torne outros alegres, de modo que a alegria sempre o mantenha feliz. Uma coisa é ficar alegre para Sanchit e outra é estar cheia de perguntas. Se você continuar a ter dúvidas, você nunca experimentará felicidade. Não há fim para perguntas. Portanto, seja alegre, fique contente com o que quer que aconteça. É por isso que, apesar de tantas situações, eu digo que esta vida yogi sempre nos dá felicidade e bem-aventurança. Todos vocês vieram a esta congregação hoje para levarem o prasad de felicidade. Então, deem prasad, oferenda sagrada de comida. Eles dão prasad nos templos, não é mesmo? Portanto, abandone o prasad de tristeza. Prasad não é concedido para tristeza, em vez disso, é concedido para felicidade. Dizemos, recebi prasad, estou tão feliz. Será que alguma vez dizemos, não recebi prasad? Será que faremos isso? Não. Portanto, leve consigo prasad de felicidade. Digo isso de uma forma divertida hoje, que quando alguém que está triste chega na nossa frente, dizemos, não sei o que aconteceu com essa pessoa, ela nem responde. Sempre que vamos a ela, ela continua chorando. Você vai gostar disso? Em vez disso, você encontrar alguém que está sempre sorrindo, as palavras que vêm à nossa mente são que alegria ver e encontrar essa pessoa. Então, que tipo de vida devemos levar? Chorando ou sorrindo? Em outras coisas, a despesa. Porém, mesmo que o inimigo, alguém que venha na nossa frente, devemos dizer, olá, seja bem-vindo, com muito amor. Ou você vai dizer, olá, olá, apressadamente. Você vai fazer assim? Não, você vai falar com felicidade. Então, quando você sorri e respeita, então você gasta alguma coisa? Existe alguma despesa nisso? Em outras coisas, definitivamente existe despesa. Se você assiste um filme, você tem que pagar um ingresso, mas para sorrir, não. Então, continue sorrindo, ensine outros como sorrir, permaneçam felizes e prósperos. Dizem, fique feliz e seja próspero. Não seja esquecido e não fique vindo em nossos pensamentos. Tal prosperidade é adquirida pela prática da espiritualidade. É por isso que todos vocês deveriam levar este prasad daqui e esta nossas boas-vindas a todos vocês. Vocês me deram boas-vindas com muito amor e nós também damos boas-vindas a vocês. Que vocês aceitem
este prasad de Deus e permaneçam muito felizes. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é dia 10. Murli, fonte de verdade, lembrar-se, relacionamento e obstáculo. Om Shanti. Om Shanti. Since we started Desde que começamos taking practices, homework, a fazer essas práticas, lição de casa das mulheres matinais, isso tem nos ajudado muito. Baba está falando na Murli que haverá muitos obstáculos na Yagya. E eles estão no drama, então Baba não pode fazer nada. Mas sempre que existirem obstáculos, Baba pedia, sempre que havia, Baba pedia aos residentes da Yagya a terem bhakti, a terem yoga, mais lembrança. Houve muita oposição, especialmente no início das famílias, da sociedade. Todos nós sabemos sobre isso, o quanto havia aqueles piquetes, eles tentavam machucar Baba, a casa, estragar a casa onde vivíamos. A gente tem mostrado do Adidev essas diferentes histórias, mas Baba dizia, tenham bhatis regulares consistentes, ou seja, sentem-se em yoga, tapasya, na consciência de alma e ninguém vai poder machucá-los. É isso que eles faziam o tempo todo. Eles fizeram isso. Isso foi na época da divisão do país, aí eles vieram para Abu com muita dificuldade. A casa que eles alugaram estava vazia por muito tempo, um palácio vazia. E sabe, manter locais vazios, escuros, por muito tempo, não é bom porque essas almas sem corpo vão para residir lá. Então, essas almas incomodavam as irmãs. E Baba dizia para elas terem paciência. Depois, eles tiveram aquela época de muita pobreza, não tinham nem comida para comer. Muitos foram embora, mas aqueles que quiseram ficar com Baba, eles toleraram fome, qualquer situação. Então, eles tiveram todas essas experiências, mas o único modo para remover os obstáculos ou não ser afetado por eles, Baba dizia que era pela tapasya, pela lembrança. Mas Didi também sempre nos ensinava que há muitos tipos de obstáculos que não vêm das situações externas, mas que estão dentro da Yagya. Para minha própria jornada pessoal,
E Baba fala de nos tornarmos karmati, que para isso haverá muitos obstáculos de Maya. Então, só quando existem as situações sempre existirão, mas como eu fico no meu estágio, respondo a essas situações? Se minha resposta às situações for de permanecer estável, forte, sem medo, e não permitir que essa situação venha à minha mente criando pensamentos inúteis. Assim que existem pensamentos inúteis, minha conexão com Baba já é rompida. E então não receberei poder corrente. Então, este tipo de obstáculo interno na minha jornada, eu tenho de estar muito cuidadoso para não deixar que a conexão com Baba se rompa, porque de onde eu vou receber minha alegria, poder, força? Mas também eu gosto muito do que eu compartilhei ontem, a bênção. Todos têm boas intenções. Todos têm bons sentimentos e intenções. Mas todos terão uma natureza diferente. Mas se eu sei que as intenções são boas, os sentimentos eu tenho de mantê-los bons, de que eu não vou ver as diferenças de natureza, e isso tornará o estágio perfeito. E no estágio de perfeição você não verá nenhuma diferença. Quando há algum conflito entre as almas, aquilo cria uma atmosfera muito pesada. E isso são obstáculos na Yagya. Baba nunca nos via em nenhum humor diferente, sempre de bom humor. Essa oscilação de humor é um obstáculo muito grande na Yagya. Então, esses obstáculos internos de nossa oscilação de estágio e de conflitos nos relacionamentos, esses obstáculos, eles também têm de ser removidos por nós. Ou seja, socialmente alguns obstáculos vêm, mas pelo menos os obstáculos internos, pela lembrança, pelo relacionamento com Baba, nós deveríamos removê-los e também nos relembrar: eu sou aquele que dá apoio, que é o suporte para a Yaga. Fazemos tanto com as palavras, com as ações, mas se minha mente ainda estiver pesada, com pensamentos inúteis, a energia que estou espalhando na Yagya, a Yagya pode ser um centro pequeno, um centro grande, Madhuban. Esse peso, eu sei como algum tempo atrás a gente estava celebrando um tributo às duas Dades, na qual todos estavam compartilhando como em épocas difíceis, Dadi Janki tornava aquilo, mesmo que a gente tivesse parada no trânsito, ela falou: ok, a gente ainda pode ficar aqui, se encontrar, conversar. E pelo silêncio, elas conseguiam que tudo fosse realizado. Então, ao permanecermos leves, permanecer leves é um grande suporte, porque nós já renunciamos. Se eu não estiver feliz, leve feliz. Aí as pessoas olham e vão falar: e talvez eles nem deem comida para eles, não fazem, talvez eles deem muito trabalho para essas irmãs.
Então a gente não cria uma boa imagem, mas permanecer muito pleno, alegre, isso é glorificar Baba e Águia e também a família Lokiki. Então, sejam bastante atentos para não oscilarem no estágio, no humor. E nossa face deveria estar plena de todas as aquisições. E quando a face está assim, automaticamente ela inspira outros. E também criamos uma energia muito bonita dentro da Yagya. Então, existem obstáculos externos, internos, mas eu tenho de tornar alguém que dá suporte à Yagya e não cria qualquer obstáculo, e não alguém que cria obstáculos. Então, o relacionamento com Baba, com todos, e claro, a lembrança é o que há de mais importante. Om Shanti. Om Shanti. As today is Saturday, Hoje é sábado, então, primeiro vamos convidar nosso caro irmão Ken e teremos a prática da nossa mule e depois haverá convidaremos o nosso caro irmão Eric para conversar com Diri Mohini. Mas primeiro, Brother Ken. Shanti. Om Shanti. We're still hearing Daddy G's lovely hello, welcome feeling that she. Ao ouvir esse hello e bem-vindo de idade que apareceu na tela, hoje nós temos. Nós vamos dar uma olhadinha na mule de hoje, como o Didi estava dizendo. Todas essas histórias, idades são tão inspiradoras. Elas enfrentaram obstáculos e usando o poder de Tapasya, a sabedoria de Baba. Sim, existem obstáculos de fora, dos elementos, terremotos. Na nossa região nós tivemos na América Latina e também no Canadá, na parte ocidental dos Estados Unidos. Tudo isso vem da natureza, obstáculos. Então, também os obstáculos que a gente cria entre nós e também no serviço. Mas também existem os obstáculos de um nível mais sutil. Às vezes existem alguns obstáculos que bloqueiam e minha lembrança não é tão fácil, nem consistente. É muito incrível entrar em todas essas coisas hoje. E nós temos descoberto isso, que a mulher é nosso suporte principal. A gente tem a mule, o yoga, o serviço, dana, Baba como sol, como uma fonte. E também isso é a essência de todos os relacionamentos. Hoje de manhã eu estava lendo a mule para o pessoal de Paraguai, Brasil, etc. E perguntaram, será que a gente tem que renunciar aos nossos locks, etc. Não, a coisa é que primeiro eu tenho de entender o que Baba está me dando. Eu tenho de aprender as coisas que Ele está me dando e ter o cuidado suficiente para me tornar pura. Eu me lembro que Dadi Gozar, conversando,
Se eu não entendo quão impuro eu me tornei comparado ao meu início, então eu tenho de reconhecer que eu preciso de Baba, que eu não sou autossuficiente sem Baba, eu preciso da ajuda dele, eu preciso do poder dele. Então eu tenho de fazer algo muito específico, eu mesmo. Então, hoje foi realmente adorável em termos de revolvimento, entendendo a profundidade daquilo que Baba quer de nós. Uma conexão com uma mente bem folgada, ele é a minha única fonte, nada mais. Isso é o significado de ter todos os relacionamentos com Amrit Vela. Então começou assim, romper o yoga com o mundo impuro e me conectar e conectar-se comigo apenas. Ele não quer que a gente destrua nossos relacionamentos com outros, mas minha consciência de corpo conectado com a conexão de corpo de outra pessoa, isso só vai me levar para o mundo velho, manter ali. Então, sem romper os relacionamentos, temos de romper as conexões de consciência de corpo. São coisas muito sutis. Então, lembrar, relacionamento e obstáculo, essas três palavras. Na hora da mole, houve a pergunta: que relacionamento que eu preciso ter com o Pai? Existem obstáculos, como o Didi estava dizendo, para o serviço, para a Yagya, mas também há obstáculos de Maya entre eu e Baba. Baba também mencionou isso. Então ele disse: forjem os relacionamentos comigo. Que tipo de relacionamento devo forjar? De fato, o que eu tenho de aprender é colocar Baba entre eu e outras pessoas. Esta é uma prática muito sutil e que deve ser constante. Se eu colocar Baba ali, tudo vai ser verdadeiro. Outro ponto que eu acho que é importante da Muli de hoje, que resta tão pouco tempo e eu tenho de prestar atenção a ter todos os relacionamentos com Baba, independentemente do que acontece. Baba diz que não há salvação com nenhum outro estudo. É como se fosse uma pitada de sal num saco de farinha. Não há salvação em nenhum outro tipo de conhecimento. Então, tudo que eu faço, eu preciso fazer isso. Então, no controle de tráfego, então, lembre-se do Pai Trimurti. E a herança, e sinta o poder. Essa era a ideia. Eu estava pensando em Baba como pai, professor e Sadhguru, também é Trimurti. Baba cria, sustenta, e como professor também, como eu sinto de cada um deles. Estava me certificando que cada horário do controle eu pegava um ou outro desses relacionamentos. Depois vamos fazer o cartão, o registro. O quanto eu converti todas esse Gyanda Murli em yoga e serviço. Como eu progredi. Se estou recebendo tudo isso, eu preciso passar. Caso contrário, fico como um lago estagnado. Amanhã, então, a palavra grande, maior, é acordo, negócio. Qual é o negócio, o acordo que estou fazendo com o Pai? Para criar, para gerar minha riqueza espiritual.
Qual é o contrato que eu preciso fazer com o Pai para aumentar minha riqueza espiritual? E quais são os termos do contrato? Qual é o papel, qual é o papel dele e o meu? Quais são as minhas responsabilidades e quais são as dele? Então, é assim que vamos ouvir a mulher amanhã. Baba está nos propondo um acordo, um contrato. Então, ao ouvir na hora da mole, que é o trabalho de casa, 3 pontos para tornar-se número 1 na experiência genuína dos tesouros de Baba. Uma experiência verdadeira, real. Que modo vamos ter uma experiência verdadeira dos tesouros de Baba? E na hora dos controles, Baba fala sobre verificar e mudar. Cada controle, porque a gente está nesse contrato, nesse negócio de criar um mundo espiritual, a cada controle, verificar o seu estágio na hora anterior e aí fazer as mudanças necessárias. Será que meus pensamentos não estavam bem, minhas palavras não estavam bem? Então, verificar e mudar. E vamos, então, experimentar que a nossa riqueza espiritual aumenta. E à noite, para escrevermos o nosso registro, como eu vou contar a minha riqueza? Quão bem-sucedido eu fui em aumentar essa riqueza? Então, uma mulher muito adorável para amanhã. E se a gente realmente praticasse uma única mule, completamente a gente se tornaria Karmatiti. Para Meritvela, meu futuro é garantido pelo contrato que eu firmei com o Pai. Meu futuro é garantido pelo contrato que firmei com o Pai. So they were some of the things that we're going to be looking at tomorrow. Então essas são as coisas que vamos olhar amanhã e continuar a ter a mule como a nossa fonte de verdade. Não importa o que aconteça na Yagya ou fora da Yagya, Baba nos dá tudo o que precisamos para enfrentar tudo o que possa vir. Om Shanti, welcome to Vyakti Journey. Bem-vindos a Vyakti Journey, a conversa Vyakti Parivar, é um compartilhamento do coração, que toca o coração. Vamos convidar o nosso brother Eric, nosso caro brother Eric. Om Shanti, Om Shanti, cara Mohini Didi, saudações de amor a todos, muito feliz de estar de volta. Estava pensando se hoje, o Mohini Didi, podemos ter a conversa sobre o revolvimento e algumas ideias sobre revolver. Como eu não tenho obstáculos, eu não sei o que perguntar sobre isso. Então pensei, vamos falar sobre algo diferente. Mas há almas que têm pessoas que falam querem saber sobre revolvimento. Baba está falando na mulher de amanhã sobre todo a riqueza aumenta quando a pessoa revolve, então isso é muito apropriado. Ok, maravilhoso. Eu sempre fiquei surpreso com
Eu já ouvi muitas vezes que Baba nos diz que somos vacas, que estamos comendo a grama e mastigando a grama e transformando-a em leite. Então, imagine, é incrível. Sempre foi um milagre para mim que a grama se tornasse leite. Então, imagine as vacas todas pastando. Imagine quanto tipo de leite, variedades de leite. Algumas vacas produzem um leite de muita qualidade orgânico, puro. Algumas produzem um leite estranho. Leite estranho, leite sem leite, leite com dor, leite que ainda tem um pouco de grama. E quando eu fui na Índia, eu fiquei chocado de ver as vacas comendo, mascando os papelões. Então imagine o que aquilo é tão seco, eu pensei que ia sair leite em pó. Quando você ouve alguns revolvimentos, você fica pensando de onde veio esse revolvimento. Ao mesmo tempo, eu realmente sinto que você não quer, Baba quer que a gente segure, mantenha a verdade original. Eu tenho muitas perguntas, mas como nos certificamos que a gente está comendo a grama de baba e também o leite que a gente produza também seja um leite de baba alinhado? Como é que a gente vai se certificar que o leite que a gente está fazendo, produzindo, é realmente de baba e não misturado? Eu me lembro quando vim para Baba, há muitas experiências, mas à tarde, quando eu fui pela primeira vez, Baba disse: onde está o quarto do Nirverbai? Tinha uma pedra. E Baba dizia: vá se sentar naquela pedra e pense que eu sou eu sou uma alma imortal. Baba simplesmente dava um pensamento. I think Moini Didi just left for the rock, so we'll wait for. Ela foi lá para a pedra, então a gente vai esperar ela voltar dessa experiência de ter ido se sentar lá na pedra. Back. Eu voltei. He was not there at that time. Não, o Nirverbai não estava lá naquela época. Nirverbai veio bastante depois para ficar em Ambu. Naquela época ele estava em Bombaim. Então eu ia lá e ficava sentado por 1 hora. E aí que eu acho que a prática de alguma coisa, é aí que um revolvimento acontece. Qual vai ser o benefício? Não vai haver. Se eu sou imortal, não vai haver medo. Há um ditado no Gita que a alma não pode ser afogada, nenhuma espada pode cortá-la. Então, muitos pensamentos bonitos começaram a vir de eu sou uma alma imortal. Então, tudo requer muito revolvimento. E ao revolver, você também começa a experimentar aquele estágio. E não só naquela hora, mas depois. Sempre que existirem situações que são um pouquinho assim, amedrontadoras, um pouquinho desafiadoras, diz, eu sou uma alma imortal. Nada pode me machucar, nada pode me destruir. Então você experimenta alguma coisa e aí você quer revolver mais. Então, revolvimento é realmente como uma prática de se tornar, e enquanto se tornar, você precisa de mais prática, e então você volta e começa a revolver.
como eu sou uma alma, um ponto de luz. Por que é necessário pensar? Mas quando eu me sento e realmente falo, eu sou um ponto de luz, eu começo a ver todas as energias vão recuando e como a alma, e sinto como a alma fica focada completamente. Então, muita concentração e tudo é como se você fosse desapegando de tudo. Aí eu falo, isso é bom. Então eu quero revolver ainda mais. Então, pensar sobre um ponto, a pessoa quer praticar, experimentar, e então você quer refletir cada vez mais. E por que aquilo vem da mula, é a verdade? Não é que eu li o Gita, um pouco mais de alma sobre diferentes fontes, mas eu sabia que são apenas definições. Mas se eu tenho de ser isso, experimentar isso, eu acho que tem de haver uma qualidade de revolvimento bom. Essa é a minha experiência. O que você pensa que deveríamos prestar atenção para não fazermos, de modo que não alteremos o conhecimento, nem façamos com que o leite fique estragado? O que a gente deveria prestar atenção o quê? Para não alterar o revolvimento, para que ele não seja estranho. Às vezes você quer saber o que outras religiões falam sobre a alma, que outros eruditos falam. Então, uma coisa é informação, outra coisa é permitir que tudo isso entre no seu intelecto. Porque eu trazia as mensagens de Baba. Baba diz, filha, seu intelecto não deveria ser influenciado por nada. E então, você vai entender o que Baba está dizendo. Então, eu prestei atenção. Eu era uma estudante e estudava diferentes matérias, política. Um pouco disso ficou comigo, mas não deixava que aqui, na questão do raciocínio, eu tenho de usar o raciocínio, mas sempre na direção do que o que Baba diz. O que um está dizendo, o que aquele livro está dizendo. Eu gosto de ouvir perspectivas diferentes, mas não quero levá-las para dentro. Eu quero a perspectiva que eu tenho da Murli. Deste modo, a força e pureza do conhecimento fica no intelecto. Ou seja, não misturar o conhecimento. Sim, vivemos num mundo com tanta informação e eu tenho muito cuidado hoje em dia ao ouvir as notícias. Eu tento realmente minimizar o tudo, porque essas energias. Então, eu me mantenho focada no conhecimento, pureza do intelecto, e não deixar que outras influências entrem no meu intelecto. Então, o revolvimento pode ser muito poderoso e puro. Que papel desempenha o insight e os toques no processo? Você busca essas coisas, você abre sua mente para ter os insights e toques. As duas coisas são diferentes. Insights são mais você. Como explicar? Repentinamente você vê que há uma clareza ou alguma profundidade, uma pureza daquele conceito e fica muito claro para você. Então, quando aquilo vem, você sente a alegria. Uma coisa diferente, como eu entendo isso? Eu penso que os toques são mais como abrir-se para receber algo de Baba, os sinais.
A gente chama isso mais de sinais, sinais sutis. E então você capta esses sinais e quer usá-los na vida. Na maioria das vezes de manhã, que existe silêncio, uma energia mais pura, todos estão quietos. Algumas manhãs eu acordo e sinto que Baba realmente está me mostrando certas coisas e me dizendo certas coisas. Então eu acordo e começo a escrever esses sinais. Mas também, por que as pessoas dizem toques? Porque no início havia uma tradição que antes de ir ao serviço, você entrava na sala de Baba. Então, depois, quando você voltava do serviço, você também entrava na sala de Baba. Hoje em dia a gente não faz. Então, quando você ia sair para o serviço, se alguma coisa você tivesse esquecido, você ia se lembrar, devo pegar isso, Na lembrança de Baba, a energia da alma é tal que você não quer cometer nenhum erro, nem perder nada. Então, na hora de dar palestra, você prepara a palestra, mantém aquilo no fundo da mente, lembre-se de Baba e vai no palco e fala. Porque não vai ser só palavra, mas vai haver esse poder, essa confiança naquilo que foi falado. Então, uma diferença entre insight, um pouquinho de diferença insight e toque. Como você descreve o modo como Dadi Prakashmani fala o conhecimento? A gente ouviu agora há pouco, estava ouvindo e senti. É como se não fosse um revolvimento, ela está falando conhecimento de tal Dharma poderoso e elevado. Ela falou tantas coisas lindas sobre felicidade e aquilo nos toca tanto porque é tão atraente. Eu acho que isso e é como se não fosse do revolvimento, mas é como se ela se tornasse uma coisa só com o conhecimento. Então ela não tem nem que revolver, ela vai estar falando a verdade como ela é. Sim, isso é que é chamado de Dharma, personificação. Muitos perguntam às vezes, como alguns podem ter tal revolvimento bonito, poderoso, mas a vida deles é como se a vaca tivesse produzindo um leite muito bom, mas a própria vaca é um pouco estranha. Dadi Prakashmani, à noite, sentava conosco e a gente ficava comendo as coisinhas. Agora, Dadi Janki da Lavinha já começava a compartilhar. E Dadi Prakashmani falava, não preciso isso. Porque ela apreciava tanto, estava tão alegre, experimentando o poder do conhecimento por causa de ser a personificação. Ela não queria realmente muitas aulas, ficar sentada. E Dadi Janki sempre, vamos sentar, vamos ir na profundidade. Ela continuava a compartilhar seus revolvimentos e insights. Então, acho que todos são personalidades diferentes da de Guzar. Ela era só silenciosa. Então, internamente ela entendia, se tornava personificação e também usava o poder do silêncio. Então, as três são exemplos muito diferentes. Mas aqueles que você vê à sua volta, os Brahmis, por que você acha que alguns podem ter tais revolvimentos lindos, poderosos, mas o Dharma não combina? Como podemos mudar isso? Sim, eles são intelectualmente. É por isso que às vezes, especialmente aqueles que têm que dar aulas e palestras, intelectualmente eles memorizam as coisas. Eu tenho de falar isso, dar este exemplo. Eu estava compartilhando com Sister Gayatri que houve uma época em que eu não falava muito oficialmente os programas. Então, eu ficava muito imersa em Baba. E agora eu tenho de falar, então eu tenho de usar meu intelecto, certo?
Vou ler a Mula novamente, vou ter que escrever os pontos da Mule, mas você também tem de ser a personificação daquilo, definitivamente. Então, o revolvimento não deve se tornar apenas um exercício intelectual, ele deve estar conectado com o Dharma. É isso que eu sinto. Como você descreve o modo como você evoluiu no revolvimento, ou no seu relacionamento com o revolvimento do conhecimento? Você acha que ele mudou durante esses anos, que é diferente de como você evolvia antes? Como eu vou saber? O que eu sei é que eu tenho essa natureza de refletir o tempo todo. Porque motivar-se para o empenho, eu acho que para isso o empenho é muito útil, o revolvimento. Se eu tenho todas as aquisições, como dar a experiência de todas as aquisições? Então você pensa, será que falta alguma coisa em mim? Os pontos que Baba dá e aplicar para si. Será que meu estágio está assim na prática ou não? Então isso foi mudando um pouquinho. Agora é mais, eu estou mudando aquilo em poder, em aquisições, ou como o Papa diz, em um segundo, fique em silêncio, ou em um estágio específico. Eu tenho trabalhado nisso, brincado um pouquinho de forma muito boa o dia inteiro. Eu sei que você gosta de escrever. Eu acho que você é muito bem-vinda a mostrar as escritas. Quando Dade Guzar foi embora, você escreveu uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, Sister Mohini, como ela escreveu isso? A forma como estava escrito, eu tenho sanskars franceses, eu gosto de poesia, você me conhece, eu coloco flores em todo lugar. Mas então isso revelou um lado de sua reflexão de uma forma que eu não conhecia. Como você escreveu sobre Dade Guzar, foi muito tocante. Eu sinto que havia um insight, havia sinais naquilo que você estava escrevendo. Então a gente deveria ler mais o que você escreve de manhã. O sentimento que eu tenho é: qual é a próxima fase? Agora estamos ouvindo, verificando. A gente sabe que Baba nos disse que ele quer que a gente vá para um ponto que a gente diga poucas palavras que tenham tal impacto. E a gente tem falado tanto, a gente sabe que tem que falar menos. Será que a qualidade tende? Então, do Dharma ir para a personificação. A gente está pensando, vejam Dade Guzar, como a qualidade, como ela comunicava, qual era a qualidade de empenho dela, que é mais de silêncio. Então, estamos pensando em ter um mês também em homenagem a Dade Guzar, honrando como imagem do silêncio, personificação, Swarup. Então, estamos pensando de fazer com que o intelecto fique mais quieto e se tornar mais personificação. A gente está planejando fazer isso por um mês. Será que eu vou conseguir fazer perguntas? Sim, e a gente vai também te dar tempo suficiente. Não, isso é perfeito. Muito obrigada, Mohini Didi, gostei muito e sei que todos vão gostar de revolver sobre revolver. Como revolver sobre revolver e produzir um paneer, aquele queijinho sutil. Boa noite, Om Shanti.